não é anular o matrimônio. É declarar que o matrimônio nunca existiu. Por inúmeros fatos. Então, a nulidade é a declaração de que o sacramento nunca existiu, seja por impedimentos, seja pela ausência ou por vícios típicos do consentimento. E é isso que nós iremos abordar a partir de agora, as questões daquilo que torna o casamento nulo, né, aquilo que pode ser possível, a declaração de um sacramento nunca existiu, aquilo que o sacramento nunca existiu, inexistente. Não é anular o matrimônio. Nós só anulamos aquilo que existe, mas é declarar nulo. E aí nós temos as causas de nulidade. Aqui são os impedimentos, os vícios do consentimento e os defeitos de forma. E aí nós temos os impedimentos. São 12 os impedimentos. O primeiro impedimento que nós podemos falar é o impedimento de idade. Né? O impedimento de idade. O impedimento de idade está lá no cânon 1073, que fala que ninguém pode contrair validamente o matrimônio sem ter uma idade, né, cabível. Rapazes com menos de 16 anos e moças antes dos 14 anos, ou seja, antes da sua emancipação. Ninguém pode casar-se. Né? Depois, nós temos um segundo impedimento, que seria o impedimento por impotência, ou a incapacidade da consumação do matrimônio. Muito interessante esse código, esse cânon 1084, que ele fala que é o impedimento dirimente de impotência, coiunde, copulativa. Então, o homem ou a mulher que são impotentes não podem contrair validamente o matrimônio. Interessante que está aí até no slide, que fala que a impotência é diferente de esterilidade. Um outro, terceiro, que nós podemos dizer, o terceiro impedimento que nós podemos relatar é o impedimento de vínculo. Aquele, acho que fica muito claro, não pode contrair matrimônio quem já possui um matrimônio. Então, a pessoa que entra, a pessoa que já tem um matrimônio, não pode contrair um novo matrimônio, porque ela está vinculada a um primeiro matrimônio, aí nós temos a unidade e a indissolubilidade, as duas questões essenciais para o matrimônio. Nós temos aí o quarto, é a disparidade de culto. Esse é talvez esse quarto tópico que está falando sobre a disparidade de culto, no nosso cânon 1086, ele fala na diferença das religiões. Interessante que o cânon fala: é inválido o matrimônio entre duas pessoas, das quais uma foi batizada na Igreja Católica ou nela recebida e a outra não. Mas é importante a gente saber que existe uma dispensa para que o matrimônio seja válido nestes casos. Então, é possível haver um sacramento do matrimônio entre um católico e um não católico? Sim, mas é preciso ter uma dispensa do ordinário local. É preciso cumprir algumas condições. Um outro impedimento, o quinto impedimento, muito claro, o quinto e o sexto são bem evidentes, é aquele que possui alguma ordem sagrada, né? Os que recebem o sacramento da ordem. Então, o próximo tópico, o próximo impedimento, é aqueles que possuem a profissão perpétua.
Então, os religiosos de votos perpétuos não podem contrair matrimônio. Depois nós temos a questão do rapto. Né? Interessante, o cano 1089, quando ele fala: entre um homem e uma mulher arrebatada violentamente ou retida com o intuito de casamento, não pode existir matrimônio, a não ser que depois a mulher, separada do rapto e colocada no lugar seguro e livre, escolha espontaneamente o sacramento. Um outro impedimento é o de crime. Quem cometeu o assassínio do cônjuge para casar-se novamente. Então, não é qualquer crime que torna a pessoa inábil a matrimônio. Não, é um crime específico. Né? Existe uma discussão em relação a isso, mas, ao meu ponto de vista, é o crime específico para o sacramento do matrimônio. Ou seja, a pessoa já é casada, um homem, uma mulher, já tem o mônio, já possui o matrimônio, comete, né, o assassinato do cônjuge, da noiva, do esposo, da esposa, para poder contrair um novo matrimônio. Não é qualquer crime que a pessoa possa ter cometido que torna a pessoa inábil à recepção do sacramento, mas é o crime com o intuito de casar-se novamente. Depois, nós temos o impedimento por consanguinidade, parentes próximos, seja em linha reta, seja em linha colateral. Reta até o 4º grau, deixa eu só pegar aqui minha cola, né, que eu preparei, aí falarei com mais certeza para todos vocês. Em linha reta, tanto no âmbito civil como no âmbito eclesiástico, nós temos aqui, no âmbito canônico, todos em linha reta, todo matrimônio constituído em linha reta, avós, paternos, maternos, avós, pai, filho, o neto, o bisneto, todos são nulos. Tanto sendo o seu bisavô ou você sendo bisavô de alguém, o sacramento do matrimônio em linha reta é inválido, tanto no âmbito canônico como no âmbito civil. E aí, na linha colateral, nós temos uma diferença. Até o 4º grau da linha colateral é inválido para o sacramento, no âmbito canônico. No âmbito civil, é até o 3º grau. Então, no âmbito civil, até o 3º grau é inválido, no âmbito canônico, até o 4º grau é inválido. A afinidade, parentes de linha reta. Aí vem também um pouco sobre, esses dois, né, o 9 e o 10, estão intimamente entrelaçados entre a consanguinidade por afinidade. Talvez entraria esta questão, como já retratei, dos adotados e adotantes para a questão. Depois nós temos para a nulidade do sacramento. Depois nós temos o número 11, a honestidade pública, ou seja, o concubinato. Não pode contrair matrimônio aqueles que vivem em concubinato. Claro. O último impedimento, dos 12 impedimentos que nós vimos até agora, é o parentesco legal, também de filhos. Então, não pode casar-se os adotados com seus adotantes. É isso, como você falou bem, né, padre? Não é o padre que dá, exatamente são os juízes que compõem o tribunal eclesiástico, eles que têm essa prerrogativa, né? Isso, e o tribunal é composto por 3 juízes, né? Uma linha tríplice de juízes, e então 2 votos sim, 1 contra, os 3 a favor, né? São 3, para não houver empate. Então, são 3 juízes que analisam os casos após todo um processo, né? Tem todo um processo, talvez como no tribunal comum, os defensores do vínculo, os promotores, e etc. Existem todos os processos até o final,
que são o julgamento por 3 juízes que analisam as provas documentais, os documentos, e ali dão a sentença, o parecer final, que é assinado pela autoridade, né, pelo o juiz, pelo vigário judicial, declarando ali a nulidade ou não. Na diocese, a cúria diocesana, você obterá maiores informações, como, quando, os custos, o lugar tem o seu custo, também existe a possibilidade da pessoa receber uma concessão de não pagar nada, né? Então são esses o esmiuçar do processo, que aí precisa cada diocese, cada região, cada caso ser estudado de modo específico.